Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ernest Balbino, sou graduado em Educação Física, Psicologia, tenho doutorado em Ciência do Esporte, tenho uma longa experiência dentro do treinamento esportivo, através das funções de que participei no esporte, né, em várias equipes, como preparador físico, e hoje atuo como o assistente do treinador na área da psicologia do desempenho e da neurociência também. Então, nós vamos trazer aqui constantemente para vocês diversos assuntos que dizem respeito a otimizar o desempenho do treinador esportivo. Eu sinto que essa é a minha missão hoje, não é? Ajudar treinadores a otimizar o desempenho de seus atletas e da sua equipe. Então, através desse canal, quero compartilhar com vocês várias posições, várias ideias, e nós fizemos algumas coletas das dificuldades dos treinadores, e a partir disso nós vamos trazer aqui elementos que possam ajudar vocês a dar treinos mais eficientes e levar a sua equipe ao ponto onde desejam, tá bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a autoconfiança dentro do esporte. Eu vou usar aqui uma apresentação, né, para auxiliar na nossa fala e também em que você possa seguir as ideias, os apontamentos com mais facilidade e também tirar suas conclusões, enfim, ter aí os seus insights sobre esse tema tão bacana que é a autoconfiança dentro do esporte. Vamos lá? Então, o que é autoconfiança no esporte? Inicialmente, é importante a gente ter em conta aqui um conceito, né? Para que a gente diminua as possibilidades do senso comum interferir aqui nas nossas compreensões. Então, a autoconfiança ela pode ser definida como a crença na própria capacidade de ações específicas com o sucesso de um atleta dentro do treino, dentro do jogo. Então, no âmbito esportivo, ela é a certeza do atleta de que pode executar habilidades e estratégias no momento certo, mesmo sob pressão. Então, atletas que são autoconfiantes enfrentam desafios com maior assertividade, ou seja, eles sentem que aquele é o momento certo de fazer a coisa certa, eles dominam aquilo que eles desejam e querem fazer e que vai servir, obviamente, ao melhor funcionamento da sua equipe ou da sua performance, se for na pista ou na piscina, por exemplo, ou numa quadra de tênis, numa mesa de tênis de mesa, né? Numa quadra de badminton, enfim. Esses atletas, eles assumem responsabilidades e lidam melhor com adversidades e barreiras, que são, obviamente, situações muito comuns dentro do esporte, né? Então, a autoconfiança, gente, ela tem um significado bem bacana e é importante que a gente busque ajudar o atleta a ter autoconfiança, não é? Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro movimento, reforçar os seus sucessos, né? Destacando realizações passadas, fazer com que ele olhe para as suas realizações dentro da sua história esportiva, mesmo que elas sejam pequenas, porque isso ajuda a criar uma ideia. Vamos usar uma metáfora aqui. Criar a tal da confiança é como se a gente fosse depositar os tijolos para construir um grande muro ou os tijolos das paredes de uma casa. E tem tijolo que a gente não vê, né? Ele vai estar lá embaixo da terra. Óbvio que esses tijolos são muito importantes porque eles sustentam o que vem depois. Então, essas pequenas ações, elas ajudam exatamente a fazer isso, né? A dar suporte para outras maiores que talvez venham na sequência. Como é que a gente pode ajudar? Outro movimento é ter um treinamento direcionado com simulações próximas à realidade do jogo que ajudam o atleta a se sentir preparado. Então, muitas vezes os treinadores gostam de fazer treino por repetição. E esse treino por repetição, ele deve servir a alguma coisa. Então, quando ele é colocado dentro de uma situação de jogo representada no treinamento, ele começa a fazer sentido para o atleta, não é? Então, ele tem que aprender a fazer funcionar aquela habilidade treinada dentro de um contexto que é imprevisível. E por isso que treinar situações de jogo é muito importante. Outro apontamento, né, é o feedback positivo. Ou seja, comunique o que o atleta está fazendo bem antes dele acertar, antes dele fazer com propriedade aquilo que ele está fazendo. Por quê? A construção da confiança é processual, né? Ela não se dá num momento, mas na soma de vários. Lembra da metáfora dos tijolos e as paredes de uma casa, né? Tem tijolinho que a gente não vê aparecendo, mas eles são importantes para sustentar os que vêm depois. Outro apontamento importante, definição de metas, né? Trabalhe com metas progressivas que proporcionem conquistas que sejam tangíveis, né? Aquilo que a gente realmente sente como exequível, realizável, né? Aquilo que é concreto,
não é? Então, essas metas, elas devem fazer sentido para o atleta que está querendo somar condição para jogar bem. Então, a gente precisa mostrar para ele que sim, isso vai servir para o seu jogo, ou para a sua prova, né? Para a sua corrida, ou para o seu nado lá na piscina. Muito bem, tem um termo, gente, que ele pode, né, parecer que ele está ligado à autoconfiança, mas ele não está, que é a arrogância, né? Então, o atleta que ele é autoconfiante, ele está voltado para dentro de si, ele está voltado para dentro e ele considera a sua performance dentro do ambiente de jogo e de competição, ele não menospreza ninguém que está próximo dele, né? Então, por isso que a arrogância é quando existe um excesso de confiança que ela se torna realmente prejudicial ao atleta. Então, muitos confundem a autoconfiança com essa arrogância, mas eles não são a mesma coisa. Embora a autoconfiança seja baseada na realidade e no esforço, a arrogância ignora os limites e pode levar a comportamentos que são irresponsáveis, né? A comportamentos que são desrespeitosos. E muitas vezes eles são danosos ao atleta e à equipe, enfim, a quem ele está servindo. Então, nós temos diversos benefícios da autoconfiança para o atleta e para o treinador, né? Para o atleta, como é que essa autoconfiança pode funcionar? Uma maior resiliência em situações difíceis, ou seja, eu encaro de frente que é difícil, mas eu posso ter um sucesso ou um fracasso, mas eu me recupero daquela situação, não é? E isso ajuda, obviamente, o atleta a criar uma confiança para ele tomar melhor as suas decisões. Por quê? Muitas vezes ele vai estar lidando com situações de pressão, situações onde ele tem que definir o que ele vai fazer. Isso pode significar o bem-estar do seu time no jogo, né? Ou não. Então, ele deve estar pronto para isso e deve ter, obviamente, uma conexão com alguma coisa que ele treinou, né? Ou seja, ele está preparado para aquilo. Isso ajuda também a lidar melhor com possíveis erros. A gente sabe que no esporte dificilmente, quase impossível, né, do atleta ter 100% de acerto num jogo, por exemplo, onde existe um enfrentamento de uma equipe, existe o oponente, existe o adversário. Já numa prova de desempenho, né, sem oponente direto, como é a prova de pista, né, a prova da piscina, essa referência ela muda. Mas também teremos ali possíveis erros técnicos ou estratégicos, às vezes, do atleta durante a execução da prova, né? E vai trazer a ele, com certeza, uma maior satisfação na prática esportiva, né? Se a gente diminui, por exemplo, essa situação de desafio do conceito que ele tem dele mesmo, óbvio que ele vai se sentir mais confortável e à vontade para poder participar das competições. Para o treinador, né, onde é que está o benefício para quem ministra o treino e faz a regência no jogo? Um atleta confiante, gente, ele responde melhor às instruções. Por quê? Ele se envolve menos com situações de fracasso ou situações de euforia. Ele percebe que aquilo é a presença de emoção. Raiva, tristeza, medo ou alegria em excesso. Isso, obviamente, às vezes tira o atleta do poder capturar muitas vezes informações que o treinador passa que são muito preciosas, né? Então ele fica mais receptivo às instruções e busca um aprimoramento constante, né? Por quê? Porque ele sente que ele precisa nutrir esse sentimento de confiança e contribui para a harmonia da equipe. Agora, quais são as possíveis consequências da falta de confiança? Primeiro, a falta de confiança, ela pode levar ao medo da falha, né? Isso é evidente, é óbvio. Às vezes o atleta refuga numa hora que ele tem que finalizar ou fazer um passe mais ousado, não é? Quando ele tem que, por exemplo, tomar uma atitude mais pontual na defensiva ou na ofensiva. Então ele fica na dúvida, e a dúvida favorece sempre o adversário, não é? Levando ao desempenho inconsistente, né? Ou desempenho instável, especialmente sob pressão, nos momentos em que existe a necessidade de tomar a decisão, pois o atleta ele sente ali a menos, a menor, incapacitado para fazer o que ele deve fazer, né? Então, são aí as consequências da falta de confiança que são danosas para o atleta e para a equipe. Quais são as fontes da falta de confiança? Normalmente estão ligados, né, a fracassos recentes, jogos ruins, né, jogos com resultados ruins, ou erros, até em jogos vitoriosos, mas erros marcantes que podem levar, por exemplo, o atleta a se sentir responsável por uma necessidade do time dar uma volta por cima do jogo, né, ou derrotas seguidas. Então, tudo isso pode ser uma resposta, né,
a essa busca que a gente tem pelas fontes da falta de confiança. Uma outra coisa que é importante, ó, o atleta que ele está muito conectado em se comparar com colegas ou adversários, ele tira do centro de si essa sua atenção. Então, isso dissolve o foco, a atenção naquilo que ele tem que fazer bem feito, né? Ou também criar expectativas irreais pela cobrança excessiva, seja externa ou interna, cobrança de dirigentes, cobrança da torcida, cobrança do próprio treinador, cobrança da família, né? Cobrança de pessoas que dependem do desempenho dele. Então, tudo isso está conectado a criar, muitas vezes, uma expectativa irreal de desempenho, ou seja, a maior. Então, o atleta ele precisa ser realista e atrás de objetivos que sejam execuíveis, né? Que eles sejam atingíveis. Uma outra coisa que ajuda muito na falta de confiança é viver num ambiente tóxico, né? Com críticas destrutivas dos colegas, dos companheiros de equipe, né? Ou da própria comissão técnica ou da torcida. A gente sabe muito bem que tem atletas que eles viram, né, o foco-alvo das reclamações de todo mundo. Isso não faz bem, obviamente, ao atleta. E muitas vezes é preciso um centramento, uma capacidade de centramento muito grande para poder responder a isso. Então, nós devemos estar atentos a essas coisas para evitar esse tipo de situação e criar um ambiente de segurança psicológica para o atleta. Então, qual que é o melhor momento para conversar sobre a confiança e levar a autoconfiança para o atleta? Primeiro momento, após uma derrota ou erro significativo. Usar uma intervenção rápida quando tem um erro significativo, ou após uma derrota, ter uma fala pontual, dissolvendo a culpa por aquilo que aconteceu. Os erros são do jogo, não é? Óbvio, se é um erro muito crítico ou muito é, conflitante para o atleta, leva o atleta a ter um sentimento muito grande de vergonha, isso deve ser reorganizado e ressignificado. Outro ponto, né? Durante treinos onde o atleta se sente menos seletivo, ou seja, é, aqui tem um detalhe legal. No treino, nós temos a capacidade de sermos mais ousados, mais criativos, porque no treino a gente pode errar mais, não é? E nesse errar mais, também é importante que o atleta ele sinta onde está o seu ponto adequado, de ele tocar naquilo que realmente importa para a sua ousadia. Muitas vezes fazer uma ousadia sem ter um sentido, né, realmente enfraquece o poder até do treinar aquilo lá, né? Mas quando o atleta ele começa a escolher realmente os pontos onde ele deve agir, onde ele deve explorar a sua criatividade, isso faz com que movimentos novos surjam, né? Habilidades novas sejam construídas, né? E um outro ponto importante é após observar sinais de frustração ou autocrítica excessiva. Então, esse é um momento bacana de conversar com o atleta, né? Tem atletas que têm um diálogo interno muito forte, né? Principalmente no tênis de mesa, que são jogos onde o atleta ele fica um pouco técnico de si mesmo, mais no tênis, né? Onde o técnico não pode entrar, por exemplo, na arena do jogo, ele fica no entorno. Então, esse diálogo interno, ele fica muito crítico normalmente nos jogos em que o atleta começa a errar mais. Então, é importante também o treinador detectar isso e criar uma estratégia positiva de um diálogo interno, para o seu diálogo interno do atleta, né? Para que ele busque sempre a solução, ao invés de buscar justificativa pelo erro. Muito bem. Como é que a gente pode identificar a falta de confiança no atleta? Primeira coisa é a relutância em assumir responsabilidade do jogo, quando ele não quer a bola decisiva, ele não quer o momento decisivo para ele. Ele sempre distribui para outros atletas e ele evita aquele instante. Isso faz com que ele não se exponha, né? Por quê? Porque ele não tem confiança naquilo que ele vai fazer. Outro ponto, ó, linguagem corporal negativa, né? Quando ele mostra a postura fechada, o tipo de respiração, parece que a caixa torácica, né, tá toda enclausurada e impede que o ar entre com liberdade e saia com propriedade, né? Ou quando você nota, treinador, no seu atleta, uma falta de energia ou aquele olhar perdido, né? Ele não sabe onde é que ele vai buscar a referência para a sua performance. Então, isso ajuda muito opa, que a gente precisa fazer uma intervenção para resgatar esse jogador para o jogo, né? Existe um movimento muito interessante nos jogos coletivos,
E quando uma equipe ela começa a errar muito, né, ela entra no que a gente chama de espiral negativa. E ali é a hora do time se juntar e criar forças para resgatar principalmente quem está errando mais, para trazer esse atleta ou essa atleta de volta para o jogo de uma forma eficiente, né? Então, esse juntar-se evita que o atleta sinta o abandono, por exemplo, né? Isso é fundamental. Outra coisa, né, que denota-se, né, a falta de confiança do atleta é quando ele começa a fazer comentários depreciativos ou gestos depreciativos sobre si mesmo, né? Se você nota que é um padrão para o próprio atleta usar isso para sair disso, ok, né? Incentiva, vamos junto, estou saindo com você, vamos saltar essa barreira. Mas se você nota que aquilo torna-se uma constante, levando o atleta lá para o cada vez mais profundo, você precisa resgatar ele, né? Então, fazer com que ele evite de ficar nessa espiralzinha para baixo, tá bem? E outro apontamento é quando existe uma evitação de desafios ou desconforto de receber feedback. É muito comum que, na presença de emoção, raiva, medo, tristeza, no jogo, né, sentimento do fracasso, que eu vou errar de novo, então eu não vou fazer, o atleta ele se fecha para os feedbacks, porque ele está no mundo interno tão caótico, né, da culpabilidade, e às vezes ele não está aberto para escutar o que vem de fora. Então é bacana orientar. Quando acontece isso, respira comigo, vamos fazer agora um olhar para isso juntos. Olha para lá e dá uma orientação bacana para ele poder sair dessa situação, né? Sair desse estado interno, que obviamente não é um estado interno adequado para quem quer vencer jogo, não é? Agora, você deve conversar com o atleta sobre isso, né? E como é que deve ser essa conversa? É importante, sim, conversar com o atleta sobre isso, né? Não deixar ele levar embora essa culpa, levar essa falta de confiança para casa, não é? Mas é importante personalizar o diálogo. Cada atleta tem uma forma diferente de organizar, né, suas percepções sobre o mundo esportivo. É importante que você conheça como cada atleta organiza isso. E através dessa ponte que você estabelece com seus atletas, personalize, individualizando a primeira conversa, né? Se a questão é específica com o atleta, é importante que você note onde é que está a fresta para você colocar a luz, não é? A fresta, às vezes, significa que, puxa vida, algo quebrou, que algo cindiu. Perfeito, mas ali entra a luz também. Então, a luz do treinador é importantíssima naquele instante, não é? E quando o atleta, por exemplo, ele mostra uma vulnerabilidade, é importante você usar essa vulnerabilidade para enquadrá-la de alguma forma, reforço a metáfora aqui da fresta, né? Para ela lançar o atleta para uma outra percepção. Opa, se eu melhorar isso aqui, eu vou melhorar minha performance como um todo. Não é verdade? Muitas vezes os erros, né? Essa tal vulnerabilidade, ela sugere, ó, aqui está o grande portal para o crescimento do atleta. Isso é sensacional. Outra coisa, ó, quando às vezes um time não apresenta uma performance bacana, você percebe que a performance coletiva ela despencou, não é? É importante sim que você reúna essas pessoas e crie um ambiente de suporte para a equipe como um todo. Às vezes é importante buscar quais os elos dessa corrente são os mais frágeis, porque muitas vezes o grupo ele vai se adaptar a esses elos mais frágeis, buscar compensar a falta de consistência desses elos, só que aí ele trabalha mais e deixa também cada membro da equipe, deixa de cumprir às vezes a sua própria função para fazer a melhora de uma outra pessoa, de um outro atleta dentro da equipe. Então, é importante que, como grupo, isso seja notado, existe essa tendência à compensação, sim, mas é importante que se fortaleçam esses elos para que a equipe cresça e sinta o poder da cooperação dentro de uma performance coletiva, não é? O outro ponto, né? Com que frequência eu devo abordar esse tema? Se deve abordar regularmente durante as avaliações individuais, as reuniões que você faz com seus atletas para dimensionar muitas vezes a performance de uma semana, de um mês, fazer um estudo do que foi feito até agora, olhar os números, não é? Importante olhar para as estatísticas do jogo, a gente tem aí muitas ferramentas que nos ajudam a fazer isso, para sempre buscar uma melhor performance do atleta funcionando para a equipe, não é? Outro momento importante é em feedbacks pós-jogos ou treinos. Então, ver o que não funcionou no treino, muitas vezes reforçando feedbacks que podem ser individuais ou coletivos,
e evitar sempre de expor pessoas através de feedbacks individuais em grupo. Isso é uma prática totalmente equivocada, não é? Porque expõe as pessoas começam a não gostar do técnico que faz isso, com razão, não é? Então, se é um feedback negativo, dá no particular. Se é um feedback positivo, dá em grupo. Por quê? É importante o reconhecimento social, isso faz com que o atleta ele cresça internamente também. E outro apontamento quando houver sinais de impacto negativo no desempenho, né, é importante que você tome isso como um ponto de entrada, de intervenção. Então, imagina que uma equipe de basquetebol, ela começa mal o jogo, para tomar muitos pontos seguidos. Uma equipe de futebol começa mal o jogo, toma gol logo no começo do jogo. Uma equipe de voleibol perde o primeiro set e com capacidade para ganhar o set, né? Jogando mal, jogando abaixo, pode ganhar. Esses times, essas equipes vão precisar demandar muita energia mental e física e emocional para poder recuperar-se durante o jogo. Então é importante que você note esse tipo de tendência e faça uma intervenção, né? Seja ela individual ou seja ela coletiva. Quando não tocar no assunto, puxa vida, logo após uma derrota muito dolorosa, né? Isso é complicadíssimo. Precisa deixar sentar um pouquinho as emoções, porque elas vão estar à flor da pele. Isso pode agravar, aumentar o tamanho do problema. Um outro ponto, durante competições importantes, para evitar pressão desnecessária, né? Então, nas competições importantes, deve selecionar muito bem o tipo de diálogo para que os atletas se sintam cada vez mais confiantes, cada vez mais responsáveis pelo desempenho da equipe, querendo isso. Isso é fundamental, não tendo que fazer isso, mas querendo isso. Então, isso ajuda muito o time a entrar numa espiral ascendente, né? E outro pontinho, né, quando não tocar no assunto, é quando o atleta está receptivo, mas não tem momento certo para refletir ou agir sobre o que o incomoda. Então, às vezes você tem uma conversa bacana, mas ele não pode refletir sobre isso, né? Ele não pode agir sobre o que incomoda, por quê? Porque ele tem o jogo logo na sequência. Então, deixa para conversar depois da competição e faz uma intervenção momentânea. Tipo, eu confio em você, estamos juntos e a gente vai superar isso. E depois a gente vê uma forma de reconstruir esse fundamento, às vezes, que não está muito bom, perfeito, essa estratégia que a gente pode treinar amanhã para compreender melhor o seu desempenho no jogo, perfeito, mas deixar a conversa mais longa e profunda, que precisa de mais reflexão, para pós-jogo, pós-competição. Ok? Enfim, gente, a autoconfiança, ela não é inata, a pessoa não nasce com ela. Então, ela precisa, através da sua história esportiva, aprender a construir essa autoconfiança. Metáfora aqui da parede da casa. Tem tijolinhos que ficam embaixo da terra, que eles nem mais são lembrados, mas que eles foram muito importantes lá no começo. Então, para quem trabalha com a formação esportiva, é muito importante saber lidar com esse tema, construir a autoconfiança. E a gente deve aprender a colocar no treinamento situações em que a autoconfiança é treinada através da criação, presta atenção nisso, de um ambiente seguro e de suporte. Ou seja, se o treinador constantemente lhe desafia o autoconceito do atleta, o que o atleta pensa sobre si mesmo, vai conseguir nunca ser autoconfiante. Então, ele precisa primeiro, né? O treinador está aberto a essa possibilidade de oferecer ao atleta sempre uma forma construtiva de edificar o seu desempenho. E não ficar edificando o desempenho por desafios que sejam de reatividade, ou seja, ameaçar com punição, ameaçar com castigo físico, ameaçar com castigo que envolve emoção. Isso não serve para quem está aprendendo, não serve para nada, acredito, né? Mas é importante saber lidar com a forma construtiva e positiva de construir performance, construir desempenho. Lembrando, então, fundamental, a autoconfiança ela não é inata, ela é construída e ela pode ser treinada, desenvolvida e fortalecida de forma continuada. Então, o seu papel, treinador, é ser um guia nessa jornada. Lembre-se sempre disso. Vocês são mentores dos seus atletas, embora não tenha essa função, né, formalizada, nem os atletas saibam disso, nem tenham pedido para vocês, mas inconscientemente
o atleta está conectado em você dessa forma, como um exemplo de conduta, alguém que está me julgando aqui de alguma forma. Então, que esse julgo ele seja suave, né? E que ele seja positivo e construtivo, que ele seja para edificar a performance e não para provocar ameaças que levam, às vezes, uma pessoa a se defender delas e demonstram, né, uma reação com situação de solução de problema. Porém, elas vão ficar habituadas a ter que ser ameaçada, uma pessoa fica habituada a isso, a ter que ser ameaçada para produzir resultado. Isso não é bom, né? Você cria um time que é reativo, um time que aprende a agir sob ameaça de punição. Isso não é bom, ok? Eu agradeço a presença de vocês, né, estando aqui hoje conosco, para poder participar desse instante, desse precioso momento. Reforçando, né, a minha missão aqui é ajudar você, treinador, a otimizar o desempenho da sua equipe, a performance da sua equipe e de seus atletas, e que nós possamos fazer isso com ciência, né, através de 3 campos de conhecimento: campo de conhecimento da teoria do treino, campo de conhecimento da psicologia e o campo de conhecimento da neurociência. Ok? Um grande abraço a todos, espero revê-los em breve. Até mais.